O Senhor dos Senhores, e Ele tem toda a autoridade. Toda a autoridade pertence a Cristo, não a Satanás. Lembramos sempre disso. Gostaria de começar lendo um texto da Palavra de Deus e peço que você abra a sua Bíblia, seu aplicativo, para a gente começar a dar início lendo a Palavra de Deus. É sempre bom a gente meditar, olhar o que a Palavra de Deus nos fala. Gênesis 3, primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 3, versículo 15. Gênesis 3, 15. E diz assim a palavra do Senhor: farei que haja inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e o descendente dela. Ele lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Baixe sua cabeça, vamos orar. Senhor, nós te louvamos e agradecemos pela tua graça, pelo teu amor, porque o Senhor é bondoso, poderoso. Tu és o Senhor dos senhores, Senhor dos exércitos. Não há poder maior do que o teu. Não há ninguém comparado a ti. Tu és o nosso dono, o nosso Senhor. Pai, obrigado pela tua palavra, pelas tuas promessas na tua palavra. E sabemos que todas elas vão se cumprir no tempo devido, no tempo que o Senhor mesmo determinou. Obrigado porque o Senhor já cumpriu esta palavra na pessoa, na vida, na morte e na ressurreição de Cristo. Obrigado. Que o teu Santo Espírito nos ilumine, nos capacite a entender e a fazer tudo que agrada ao Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Bem, semana passada, queridos, falamos um pouco sobre o passado, as ações de Satanás dentro da igreja e dentro da história da humanidade no passado, ao longo dos séculos. Eu sei que foi rápido, o tempo aqui é curto e a dinâmica tem que ser mais rápida, um pouco mais rápido, porque não há tempo para a gente discutir todos os séculos, todas as ações de Satanás no passado, mas na semana passada nós vimos algumas delas, algumas coisas que foram importantes que nós vimos aqui. Então, vemos que ele age lá fora, ele agiu lá fora, no passado, e agiu na história da humanidade, através de governos, ditadores, através de sistemas governamentais, que causaram, inclusive, guerras. A Segunda Guerra Mundial foi mostrada aqui, por exemplo. Há uma foto do Hitler comandando o seu exército. Acreditamos que ali tenha grandes influências, grande participação de Satanás naquele período sombrio da história da humanidade. Porque não é possível um ser humano, sendo criado à imagem e semelhança de Deus, ele ser distorcido tanto, ele sai tanto do propósito original de Deus e ele causa tanta morte, tanto sofrimento, sem que seja influenciado e dirigido a sua vida por Satanás. E é isso que ele veio fazer. Lembra do texto de João, que Jesus estava dizendo que ele veio para matar, roubar e destruir. Essa é a missão dele. E ele vai investir pesado nessa missão. Ele vai convocar os seus demônios, o seu exército, para essa missão: matar, roubar e destruir. Hoje nós veremos um pouco sobre a ação dele nos dias atuais. Nós vimos no passado, hoje trataremos um pouco sobre o que ele continua fazendo, o que ele faz nos dias de hoje e como nós, igreja, olhamos esses acontecimentos e reagimos a esses acontecimentos. Sabe? E na semana que vem será o futuro de Satanás. A gente vai tratar um pouco sobre o futuro de Satanás, como Deus, como a palavra de Deus, o que a palavra de Deus fala sobre o futuro
de Satanás e seus seguidores. Bem, estamos sem... Aê, olha aí, já estamos aí. Pode colocar a primeira frase aí, meu querido, por favor. Deus permite que Satanás ainda atue no mundo. Ele atuou no passado, se lemos Gênesis 3:15, que foi o texto que iniciamos, diz que o descendente da mulher pisará a cabeça de Satanás. E se olharmos lá no final da Bíblia, esse é o primeiro livro, lá em Apocalipse, capítulo 20, a partir do versículo 1, João escreve Apocalipse e vai dizer que Satanás foi aprisionado no capítulo 20 de Apocalipse. Vai dizer que aquele que impedia, ou que tentava impedir a evangelização do mundo, que o evangelho, que as boas novas chegasse às outras nações, a todas as nações, ele está aprisionado. João, em capítulo 20 de Apocalipse, diz: eu vi um anjo com a grande corrente, aprisionou a serpente, que era Satanás, e lá jogou, e ele está preso com a morte e ressurreição de Cristo. Agora as nações têm acesso ao evangelho. A evangelização, aquele que tentava, que investia pesado para que a palavra de Deus não chegasse a outras nações, está preso. Mas como que a gente lida, então, com essas ações de Satanás no dia de hoje? Bem, isso é verdade. Jesus venceu Satanás na cruz do Calvário. Nós vamos ver um pouco mais adiante. Mas é bom que a gente saiba disso. Jesus já venceu Satanás. Ele venceu todas as tentações. Capítulo 4 de Mateus vai dizer isso. Capítulo 4 de Lucas também vai dizer isso, que Jesus vence Satanás, as tentações de Satanás. E o livro de Hebreus também vai falar que ele venceu todas as tentações. Não somente aquelas que foram ditas lá por Satanás, foram propostas por Satanás no Evangelho, mas todas elas, em todas as áreas da vida. Então, Jesus é o vencedor. Jesus conquistou essa vitória. Mas Pedro, 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 e 9, gostaria que algum dos irmãos possa abra a sua Bíblia e leia esses versículos, por favor. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 e 9, para a gente fazer alguns comentários desse texto. 1 Pedro 5, 8 e 9. Primeiro, pode ler, querido. Fique atento, Pedro está dizendo. Sejam sábios, discernimento. Tenham discernimento, prestem atenção, porque Satanás, o diabo, ele fica rondando, sondando ali ao nosso derredor, esperando uma oportunidade. Lá no Evangelho de Mateus e também de Lucas, vai dizer o seguinte, que Jesus vence Satanás. Evangelho de Mateus e Lucas, capítulo 4, Jesus vence Satanás, mas Satanás fica aguardando uma outra oportunidade para tentar Jesus. E ele sabe quem é Jesus. Os demônios sabem quem é Jesus. Eles sabem que Jesus é o Filho de Deus, o ungido, o escolhido, o único, da mesma natureza de Deus. Então, mas mesmo assim, ele tem a ousadia de tentar Jesus. Imagine para nós. Agora traga para a nossa realidade. Ele também fica nos tentando a todo momento. Ele não desiste de nos tentar. Ele governa os incrédulos e o sistema do mundo. Ele atua naqueles que não crêem. E através daqueles que não crêem. É claro que ele tem o exército de demônios. Efésios capítulo 6, Paulo vai descrever sobre uma hierarquia demoníaca ali, uma coisa de exército. Paulo está usando a ilustração de um exército, ele está no contexto de exército romano, então ele está dizendo que existem hierarquias, principados,
príncipes das trevas. Quem assistiu filmes de terror, de vampiros, por exemplo, fala príncipe das trevas. É aquilo ali mesmo. Então, mas ele atua também nos incrédulos, aqueles que não crêem em Jesus Cristo. E através daqueles que não crêem em Jesus Cristo. Meus irmãos, não há neutralidade. Não há neutralidade. Não tem esse negócio. O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, se a gente ler do 10 ao 12, fala que ele veio para o mundo, Jesus veio para o mundo que criou as coisas que ele mesmo criou. E o mundo o rejeitou. Veio para os seus, Israel, e aqueles que eram da mesma tribo dele, mesma etnia, os rejeitaram. Mas no versículo 12 ele diz: todo aquele que crê, que se entrega a Cristo, ele deu o direito de serem chamados filhos de Deus. Mas no mesmo Evangelho de João, capítulo 8, a partir no versículo 41, Jesus vai dizer, ele está tendo uma conversa com os fariseus, com os mestres da lei, e ele vai dizer: vocês fazem exatamente o que o Pai de vocês mandam. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 41. Lá embaixo, no 44, ele vai dizer: o pai de vocês é o diabo. É o diabo. Isso para os mestres da lei, para os fariseus, para aqueles que estavam, para os seus adversários, aqueles que contestavam, que não criam em Jesus. Então, prestem atenção. No mundo, na ação demoníaca, não há neutralidade. Ou você pertence a Deus, através da entrega de vida a Cristo Jesus, ou você pertence, infelizmente, a Satanás. Ele age nos incrédulos e através dos incrédulos. Ele age através de ideias pagãs, de infiltrar ideias pagãs, hoje ainda, no ocultismo, na busca pelo sobrenatural, mas o sobrenatural não de Deus, o sobrenatural de religiões, de médiuns, de leitura de mãos, de superstições. Lá em 1 Samuel, capítulo 28, Saul, o primeiro rei de Israel, busca uma médium, contrariando um próprio decreto dele. Mas ele, primeiramente, ele contraria a palavra de Deus. Em Levítico, capítulo 19, versículo 31, vai dizer para que o povo de Deus não busque aqueles que consultam os mortos. Levítico, capítulo 19, é um dos textos, versículo 31. É um dos textos, mas Deuteronômio, os livros da lei já falavam sobre isso. Lá no Novo Testamento também repete a mesma ideia, da gente cultuar somente a Deus, o nosso Senhor, buscar somente a Deus. Sim, Madá, sei que você está aí. Sim, a palavra de Deus é cheia, repleta de textos que nos alerta ao povo de Deus a não consultar médiuns, feiticeiros. Mas, infelizmente, Satanás engana e traz a religião, o ocultismo, a superstição, inclusive dentro da igreja. É lá fora e aqui dentro. Ele ataca a igreja dentro da superstição. Infelizmente, nós temos as nossas crendices. Eu gostei demais do que o Igor Miguel falou. O Igor Miguel é um jovem pastor aqui de Minas Gerais, Belo Horizonte, e ele fala o seguinte: não é só ensinar, não é só substituir o Deus falso pelo Deus verdadeiro, é substituir a maneira de adorar, a maneira de se relacionar. Paulo, em Romanos capítulo 12, vai falar sobre a metanoia, a mudança de mente, a transformar a vossa mente. Não seja moldado pelo mundo, pela cultura do mundo, pelo sistema do mundo, mas mude a sua mente. Como que a gente consegue, ou a gente não consegue, né?
A gente traz uma cultura, traz uma bagagem, traz as nossas experiências familiares. Isso fica no hábito. A gente precisa mudar os hábitos. Mas nós dependemos totalmente do Espírito Santo de Deus. Precisamos orar e dizer: Senhor, eu sei que isso aqui foi me ensinado errado e eu preciso que o Senhor mude, me ajude a mudar isso aqui na minha vida. Passe o segundo slide, meu querido, por favor. Passe aí para a gente ver. Sim. Ah, sim. Ah, sim, posso. Isso é, ao longo dos estudos bíblicos, a gente traz a Bíblia. A gente mostra, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 10, que vai falar que atrás de toda imagem, Salmo 116. A gente pode olhar esses textos. Aquele que adora um falso Deus, como que é descrito o Salmo 116? Vai dizer assim: não a nós, mas ao Senhor seja a honra, a glória e o louvor. E aí o salmista vai descrever um falso Deus. Aquele que tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouve, tem pés e não anda. Isso é uma imagem. Isso é uma estátua. Ele está dizendo, isso aí é uma pedra, um pedaço de pau. Aí ele vai dizer: aquele que adora esse falso Deus se torna igual a ele, inútil, cego, surdo, sem ação, não consegue agir, está preso. Então a gente pode olhar esses textos e dizer: olha isso aqui, a palavra de Deus nos mostra o que está dizendo. 1 Coríntios capítulo 10, Paulo está dizendo para uma igreja e também para a sociedade como não adorar ou como adorar a Deus verdadeiramente. E aí ele fala que atrás das imagens há sempre demônios agindo. Foi me perguntado uma vez por uma pessoa, minha irmã, muito querida, muito amada por mim. Ela me disse assim, eu fui evangelizar minha irmã, fazer alguns estudos bíblicos, e ela perguntou: e como você me responde quando eu faço orações diante de uma imagem e eu sou respondida? Essa é uma boa pergunta, não é? Eu parei, pensei e digo: olha, Satanás e os seus demônios também têm poderes. Ele pode levantar uma cadeira dessa, sabe, invisível, e a gente achar que é Deus que está agindo. Ele nos cega, ele nos engana, também com sinais, com curas, inclusive, para nos escravizar, para escravizar o ser humano, para manter o ser humano escravo daquilo ali. Tudo isso, naturalmente, é permissão de Deus. Deus permite até um certo tempo. A paciência de Deus tem limite. Mas se a pessoa buscar verdadeiramente a Deus, o único Deus, verdadeiro, aquele que é invisível, eu posso mostrar, por exemplo, o texto de Hebreus capítulo 1, que aponta para Jesus, dizendo: aquele que era invisível, Jesus se torna visível, palpável. Eu posso tocar em Jesus, sabe? Eu posso dizer: o Criador de todas as coisas, aquele Deus, o Deus Criador de todas as coisas, se torna visível na pessoa de Jesus. E aí eu aponto para a pessoa olhar para Jesus Cristo. E olha a história. Jesus veio ao mundo. A história humana se divide entre antes e depois de Jesus. Sabe?
só. Toda conversão é milagre. A gente pode expor a Bíblia, pode explicar todos os textos, as implicações, explicações, tudo. Mas a conversão é milagre. Se o Espírito Santo não vier, não destampar os olhos, não provocar o arrependimento, sabe? E aí é com ele. Mas o nosso papel é pregar e ensinar. Ensinar é o Evangelho. Pregar e todas as coisas. Ok? Beleza? Vamos lá. Possessão ou transtorno. A modernidade nos trouxe grandes benefícios. Modernidade, pós-modernidade, a tecnologia, transporte, comunicação, grandes avanços científicos, nos trouxe vários benefícios a modernidade. Mas ela traz também consigo algumas coisas que antes não existiam. Hoje temos psicólogos aqui na igreja e os nossos irmãos que trabalham nessa área, na área da psicologia, da psiquiatria, têm se assustado com tantos transtornos que têm surgido. Tantas coisas que têm surgido. Anteriormente, na história da igreja, uma pessoa, um crente, um cristão verdadeiro, com discernimento espiritual, com oração, com jejum, com leitura da Bíblia, ele ia para o mundo, ia para a rua, e ele notava as ações de Satanás. E ele dizia, isso é ação demoníaca. Hoje está muito difícil a gente discernir isso. Porque há muita coisa misturada. Muita coisa ali circulando, muitos transtornos mentais. E tem sim, algumas coisas são patológicas. Não vamos desprezar isso. Algumas coisas são emocionais. Transtornos emocionais que precisam ser tratados à luz da Bíblia também. Mas é inegável que há essa grande confusão. Lá, esses versículos que eu coloquei, João 8, 31 e 32, Jesus, na conversa com os fariseus, ele diz, se vocês conhecerem a verdade, verdadeiramente serão libertos. Eles dizem, libertos de quê? Nós somos filhos de Abraão, cabra, larga de ser besta. Não! São libertos de vocês mesmos. Libertos de todas as coisas, dos transtornos. Foi usado por diversas vezes esses versículos, fora de contexto, para benefícios próprios. Nós não vamos entrar nesses méritos aqui, tá bom? Mas o que eu quero dizer é, não há libertação verdadeira a não ser através da palavra de Deus e através da ação do Espírito para mostrar Jesus Cristo. Sabe? Independente da circunstância. O transtorno mental, essa modernidade, essa fadiga que a gente tem hoje, essas ansiedades que a gente tem de querer resolver tudo imediatamente, essa falta de contentamento, essa seria a melhor expressão talvez. Essa falta de contentamento em Deus, ela nos aprisiona e nós ficamos confusos. O cristão deve ter o discernimento na palavra, buscar principalmente a palavra de Deus, a oração, para quando identificar os nossos irmãos que são psicólogos, bater o olho e discernir aqui, discernir o que é ação demoníaca, o que é transtorno mental, o que é emocional. Eu sei que a tarefa não é tão simples. Ah, não. Ah, exatamente. Deus pode curar. E Ele continua curando. Hoje, se
Satanás continua agindo, Deus age muito mais ainda. Deus é o Todo-Poderoso, não Satanás. Mais uma vez, devemos repetir isso. Deus é o Todo-Poderoso. Ele que tem o controle e o domínio de todas as coisas. Não Satanás. Ele pode curar qualquer doença. Gente, ele me curou. Ele me curou, gente. Eu era um alcoólatra. Ele pode curar qualquer transtorno. A gente não pode limitar Deus. Exatamente. Ele não pode dizer, não, senão Deus é pequeno demais. Ele pode qualquer coisa. Curar qualquer doença. Curar qualquer transtorno. Ele pode. Sabe? É só para apontar mesmo, assim, para a gente ter o discernimento. Aí o autor, o Joel, vai falar um pouco sobre possessão voluntária e involuntária no seu livro. Tem algumas pessoas que buscam, como já falei nessas religiões, em algumas religiões, e tem consciência, inclusive, de que não está invocando o Deus verdadeiro. Tem consciência, sabe disso. Então, provoca a possessão voluntária. Algumas é involuntária, simplesmente porque não pertence a Cristo. Algumas possessões. Possessão, vamos lá, possessão, posse. Vem de posse, de pertencimento. Lembra? Ou você pertence a Deus, ou você pertence a Satanás. Não há neutralidade. Mais uma vez, não há neutralidade. Então, ou você é uma posse de Deus, ou você é uma posse de Satanás. Então, possessão vem de posse, de possuir, de ter, de controlar, de dominar, de ditar as regras. É isso, né? Então, há essa voluntariedade, nós nos entregamos a Cristo Jesus como um sacrifício, a Deus como um sacrifício vivo, façais, entregue os seus corpos, a sua vida a Cristo. Romanos capítulo 12, mais uma vez sendo citado. Entregue voluntariamente. Faça um culto racional, pense sobre o culto, imagine, calcule a nossa ordem de culto aqui. Quando eu vou fazer a ordem de culto, eu fico pensando, orando. Não é uma coisa assim, de qualquer jeito. Eu paro, tiro um tempo, eu oro, eu escolho os textos bíblicos, eu oro para que Deus traga o assunto que vai ser orado durante o culto. Então, é uma entrega voluntária. E, no caso de Satanás agindo, também essa entrega involuntária. Eu estava vendo um podcast com um irmão chamado Daniel Pérez, se eu não me engano. Ele é um jornalista sério, e ele é um irmão em Cristo que tem várias experiências nessa área. E ele diz assim, se psiquiatra vê que eu estou dizendo essas coisas, eles vão me internar. Mas ele fala o seguinte, que ele vê demônios. De acordo com ele vê demônios. E ele foi ao supermercado e disse que tinha um demônio na seção de bebidas. E ele então, o demônio falou para ele, olha, não venha me importunar, como disse para Jesus. Eu estou aguardando só alguém vir comprar bebida para eu ir tomar, eu apoderar dele e tomar essa bebida junto com ele, através dele. Às vezes a pessoa nem percebe, mas está se encarregando, infelizmente, ou está satisfazendo. Bem, coloquei aí a autoridade de Cristo versus charlatanismo. Sim, Edu.
Aham. Efésios capítulo 2. Antes éramos escravos de Satanás. Ele começa o texto assim. Vocês viviam como todo mundo, fazendo as obras dele. Nós temos o mundo, a carne e o diabo como inimigos. Então, a gente fica nessa luta constante de a quem seguir. Mas nós, pela graça de Deus, nós somos salvos, Efésios 2, 8, não por obras nossas, não por méritos nossos, não por esforços nossos, mas pela graça sois salvos, não para que fiquemos orgulhosos. Então, e aí Paulo vai descrever exatamente o que o Eduardo disse. Ele vai distinguir quem ainda continua praticando as obras de Satanás no mundo. Pelos frutos conhecereis. Fruto do arrependimento. É importante dizer também que, às vezes, demora o comportamento, o hábito da pessoa que carrega uma bagagem, instantaneamente, em 2 meses, mudar completamente. Ele é crente em Cristo, entregou sua vida a Cristo, mas agora precisa uma caminhada. Precisa caminhar uma longa jornada de santificação. Então, às vezes a gente confunde também, a gente como igreja. Mas o irmão aqui diz que é crente, mas está fazendo coisa lá fora que não deveria. De fato, não deveria. Mas precisamos agora aproximar desse irmão e dizer, cara, você está fazendo coisa errada, vem para cá. Isso aí você está demonstrando que você pertence ao mundo e a Satanás, não a Cristo. Sabe? Então há uma caminhada a ser percorrida aí. Ok? Autoridade de Cristo, charlatanismo. Lá no livro de Atos, capítulo 8, a partir do versículo 4, que eu coloquei, Filipe está em Samaria e há um camarada lá chamado Simão, que faz sinais e maravilhas, todo mundo dizia na cidade, esse cara é de Deus, é o poder. Esse é o poder de Deus, esse cara está com tudo. Quando Filipe chega e anuncia, Filipe não chegou dando pirueta nem nada, chegou pregando o evangelho. Filipe chega pregando o evangelho e diz, opa, tem alguma coisa diferente nesse cara. Filipe tem alguma coisa diferente nele. E as pessoas creram no evangelho. E começaram a seguir o que Filipe estava dizendo. Inclusive Simão. Então, mas aí a história, né, o texto vai dizer que Simão não converteu coisa nenhuma, não houve arrependimento, não tem texto dizendo que ele houve arrependimento. Tem gente que fala, ele perdeu a salvação, não é perdeu a salvação. Ele não era salvo. Qual era o grande objetivo dele? Poder. Poder. A ganância dele era pelo poder. Filipe, me dê, eu pago. Eu pago para ter isso aí que você tem. Ele diz, não. Pedro e João chegam lá e falam, não é isso não, cara. Eu vou orar para que Deus venha e rebente você no meio, não é isso não. Então, ao charlatanismo, à enganação, à pregação do evangelho verdadeiro, mas há a enganação. E Satanás é o pai da mentira. Para ele enganar, ele faz o seguinte, ele tira uma mentira menor e coloca uma mentira maior. Você, entre aspas aqui, pessoa que cai nessa, fui liberto de um demônio, mas é aprisionado por um outro maior. Jesus vai dizer que, ao expulsar os demônios e a casa fica limpa, se a pessoa realmente não ocupar como deveria, ou clamar a Deus que o Espírito Santo venha e habite nesse lugar, ele volta com 7 vezes mais do que tinha nessa pessoa. Então é uma enganação. Se não correr para Cristo Jesus, é uma enganação. É uma área... porque se eu não entendo o perdão de Deus comigo,
eu preciso primeiramente entender o perdão de Deus para comigo. Eu sou um pobre pecador, eu miserável homem que sou. Paulo vai dizer isso. Não há perdão. Sim. Nessas áreas, sim. Então, sim. A dívida maior. Quem tinha a dívida maior? Então, a gente devia para Deus, sabe? A gente devia para Deus. Porque Ele nos criou a imagem e semelhança e nós pecamos contra Deus. Eu vejo discipulando pessoas que as pessoas falam, não, mas eu sou boa, né? Eu sou boa. E uma coisa que eu tenho falado é, quanto mais a gente aproxima de Jesus, mais a gente vê que o nosso coração é imundo. Então, quando a gente fala assim, não, mas eu estava morta nos meus delitos e pecados, o que eu fiz para Deus é muito mais grave do que esse aí que matou seu filho. A pessoa não consegue entender isso. Porque ela não está próxima de Deus, ela vê que ela só vê bondade no coração dela. Verdade. Então, a luz vai revelando. Quanto mais eu me aproximo de Deus, sim, Fátima. Quanto mais eu me aproximo de Deus, a Fátima lá quer falar. Lá. Quanto mais eu vou me aproximando de Deus, mais Ele vai trazendo clareza de quem eu era e para onde eu devo ir. Sabe? Os meus pecados vão sendo trazidos à tona. Sim, claro. Sim, Fátima. Quanto à libertação, eu creio que é uma perca de tempo orar pela libertação de uma pessoa se ela não é salva. Porque a casa fica vazia. Saiu só naquele momento. Não, eu então, não... Deixa eu terminar, Sim. Espera um pouquinho. Então, como que eu creio? Eu creio que o fundamental é nós orarmos pela salvação da pessoa. Porque tem pessoas que chegam até mim, gente, você conhece. Fátima, ora pela libertação do meu filho. Eu falei, minha filha, nós temos que orar pela salvação. É pela salvação. Sem a salvação, eu creio que é muito difícil haver uma libertação total. Mas uma coisa pode ser temporária. Uma coisa não anula a outra. Não. Uma coisa não anula a outra. Na verdade, as duas estão juntas. Salvação e libertação. Sabe? Eu devo sim orar, senão não haveria sentido nenhum para que eu orasse pelos meus irmãos que ainda estão escravizados pelo alcoolismo. Não haveria sentido para mim. Eu devo orar para que Deus os liberte do vício do pecado, do vício da bebedeira. Eu tenho que orar. Deus me manda orar. E pela libertação deles. Esses demônios, Satanás os aprisiona, porque o cego, o morto... E aí, na mesma oração, Fátima, eu devo sim orar pela salvação. Na mesma oração. Senhor, liberta disso, dessa escravidão. Salva os meus familiares. Traz a revelação da tua palavra. Traz a revelação de quem tu és. Traz a revelação do teu espírito. Traz a revelação da necessidade de arrependimento. Então, quando nós recebemos a revelação da pessoa de Jesus Cristo em nós, aí a libertação, ela vem para ser permanente. Sim. Porque o nosso Deus é aquele Deus que salva, liberta e cura. O primeiro ponto, minha opinião, não sou contra quem pensa diferente. O primeiro ponto, para mim, é salvação. Porque através da salvação a pessoa é realmente livre. Sim, mas veja lá, Jesus está dizendo, João 8,
João 8. Sim, devemos orar sempre por salvação. Mais uma vez. Mas uma oração não anula a outra. Elas são juntas. É a mesma oração. João 8, 31, 32. Conhecereis a verdade. Jesus dizendo. Mas o que é a verdade? Qual é a pergunta deles? O que é a verdade? Cristo Jesus. Como que eu apresento essa verdade? Mas como que uma pessoa, veja bem, como que uma pessoa vai entender a verdade se está presa na mentira? Se está sendo enganada? Sabe? Como que uma pessoa vai entender a verdade se ela está morta nos delitos e pecados, como Efésios 2 nos fala? Eu era cego, João 9, eu era cego e agora eu vejo, sabe? Então, uma oração, as duas orações têm que ser feitas. A gente tem que tomar cuidado. Na mesma oração eu oro pelos mesmos. Na mesma oração. Na mesma oração. O que o Espírito Santo vai fazer depois, dona Fátima, se vai ser ocupado o espaço que estava sendo ocupado por demônios, não é com a gente. Se entra um endemoniado agora, a gente não deve orar por ele? Pela libertação dele. Senhor, a situação não tem como. Ele está possesso. A gente ora, Senhor, age aqui. Tira esses demônios, a ação demoníaca desse homem, dessa mulher. Tira em nome de Jesus, se afasta em nome de Jesus. É libertação. Aí, pera lá, a pessoa volta à consciência. A pessoa, opa, aquele negócio todo, volta à consciência. O que aconteceu? Normalmente, o que aconteceu? O que eu estou fazendo aqui? Opa, traz ali no canto, olha, você entrou em uma igreja cristã, evangélica, nós vamos explicar algumas coisas para você. Se você quiser um acompanhamento, nós vamos acompanhar a sua vida, nós vamos ler a Bíblia com você, nós vamos explicar a Bíblia para você. Tá junto. O que o Espírito Santo vai fazer depois não é com a gente, é com Ele. É com Ele. Então, você está entendendo? Senão nós viríamos as pessoas endemoniadas e não vou nem orar, porque, sabe? Eu vou orar primeiro para salvar. Não, vou orar para que em nome de Jesus saia. Sim, Madá. Vai.
até hoje ele é uma bênção dentro da igreja. Então, assim, Fátima, tem esses dois aspectos. Ele precisava dessa libertação. O pastor mencionou aqui Efésios, a armadura que Deus nos dá. E eu li uma meditação, uma reflexão há muito tempo, e falava sobre isso, que na nossa caminhada tem o processo da caminhada cristã, né, pastor? E que, às vezes, nessa corrida, nessa batalha, nós podemos até perder uma dessas peças da armadura. Ele fazendo comparação com as lutas, né, medievais. E ele fala, o inimigo está de olho onde você perde, ele vai desferir os golpes ali. Então, a gente precisa ter atenção na nossa caminhada cristã, né, pastor? Sim. Porque pode acontecer. Então, aí entra uma necessidade de nos libertarmos, né? O Espírito Santo vai falando isso conosco. Agora, realmente, a pessoa é salva, só Deus e ela é quem vai ter essa certeza, né? Exatamente. E aí a gente ora, mas eu só queria falar dessa experiência, porque buscar a Deus direção até nas nossas orações, como nós vamos orar, o que nós vamos pedir, o Espírito Santo dá essa direção para nós, né? Verdade. O assunto é bom, causa boas discussões, isso é muito bom. A gente vai aprendendo uns com os outros. Faltam 10 para as 10, tinha bastante coisa ainda para a gente conversar, né? Mas vamos ficar para o outro domingo, né? Vamos dar esse tempinho aí para a gente bater um papo. Sim, só mais uma consideração, Paulinha. Pastor, eu acho que a irmã Fátima, ela queria, na verdade, trazer algo que confunde a gente. Às vezes a gente coloca tudo como uma ação demoníaca, mas sem muito discernimento o que é. Então, a oração pela salvação, quando você não tem esse... A gente sabe que o ímpio está sob a posse de Satanás, mas não claramente a gente não tem esses discernimentos, como o seu exemplo em relação à bebida, né? Então, a gente conhece um monte de gente que a gente brinca, só falta ser crente, né? Que a graça comum está sobre todos nós, né? Eu conheço muitas pessoas que eu admiro a conduta que ela tem, mas ela não é, ela é ímpia. Então, quando a gente não tem o discernimento ainda do que é, às vezes, na nossa modernidade, a gente coloca tudo como a ação de Satanás. A gente sabe o que é, mas não sabe direito o que é. Então, a oração pela salvação, eu acho que a ordem dos fatores não altera o produto, que a irmã está um pouco presa. Mas eu entendi o princípio que ela está querendo deixar. Quando a gente ora pela salvação e a gente acompanha uma pessoa com uma oração insistente pela salvação, com certeza, o dia que ela aceitar Jesus, ela vai ser liberta. Só que essa clareza, né, essa coisa que a gente tem no nosso caminhar, a gente não tem. Então, eu não vejo problema nenhum se você está acompanhando alguém e você está vendo orar pelas duas coisas. E a ordem não vai muito fazer diferença, né? O que faz diferença é o seu coração perante Deus. Então, às vezes, a gente se prende a tantos detalhes, né? A tantos rituais, a tanta coisa, e a gente esquece o que é realmente importante. O que ela disse é muito importante. Sim. Né? Não estamos dizendo que não seja importante. Não é isso. Claro que é importante e devemos orar pela salvação. E pregar o evangelho da salvação a todos os povos. Todo o evangelho. A verdade que liberta é Cristo Jesus. Ponto. É uma pessoa. A verdade que liberta, que cura, que salva é Cristo Jesus. João 14, ele mesmo vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 11, ele vai dizer, na ressurreição de Lázaro: eu sou a ressurreição e a vida. Para aquele que está morto, eu sou a ressurreição e a vida. É Jesus Cristo de Nazaré que age, é Jesus Cristo que liberta, é Jesus Cristo que salva. Não há outro. Não há outro.
Satanás, ele pega a sutileza, ele é muito sutil, Paulinha. Ele tem as suas maneiras de agir. Então, a busca por discernimento espiritual, por sabedoria, sabe, de ter essa compreensão de que não há um justo sequer, não há ninguém que faça o bem, não há nenhum que busque a Deus. Pela própria vontade, pela própria ação, existem pessoas maravilhosas, pessoas que a gente admira, que a gente, sabe, a ética, existem ateus que têm uma ética, homossexuais que são profissionais de primeira, mas, infelizmente, tem essa distinção entre pertencer a Deus e pertencer a Satanás. A Bíblia nos fala isso. A Bíblia nos fala isso. É bonzinho. Nosso coração, o coração humano, é uma fábrica de ídolos. Eu costumo dizer que Adão e Eva foram os primeiros seres humanos a pecar contra Deus, e ao longo da história nós fomos aperfeiçoando esse negócio de pecar. Nós fomos nos profissionalizando cada vez mais. No tempo de Noé foi um escândalo. Mas Jesus vai dizer que a volta dele vai ser como no tempo de Noé. Todo mundo levando a vida na boa, casando e se dando em casamento. Mas a perversidade humana vai aumentar de tal maneira, nós vamos cada vez mais nos profissionalizando. E surgem sim pessoas boazinhas. Também. Mas não diz respeito à salvação, libertação dos nossos pecados, não diz respeito a nós, o nosso esforço, porque eu sou bonzinho, porque eu sou ético, porque eu sou... É Cristo Jesus. Aí nós oramos por salvação e por libertação. Pode. Vamos lá. Mas a casa está sempre ocupada. A casa está sempre ocupada. Ou por um ou por outro. A casa não fica vazia. Está sempre ocupada. Sabe? Uma vez que você teve uma experiência, você citou o texto lá que Jesus cura aquele paralítico ali, no tanque. E vá, não peques mais. Uma vez que você teve experiência, presta atenção. O que Deus está fazendo com você. Sabe? O cego de João 9. Eu era cego. Olha o testemunho daquele jovem. Eu era cego e agora eu vejo. Quem que te curou? Ele ficou procurando, não vejo. Mas lá no templo ele disse, foi aquele ali. Ó. Nem sabia o nome. Foi aquele ali que me curou. E agora eu quero segui-lo. Sabe? Então, mas a casa está sempre ocupada. Ou por um ou por outro. Ou Espírito Santo ou por demônios. A casa está sempre ocupada. Queridos, sei que o assunto tem muita coisa ainda para a gente conversar. Tinha bastante coisa aqui, mas foi muito bom. Vamos orar mais uma vez para a gente tomar uma água e voltar para o culto? Baixe sua cabeça. Pai, louvado seja o teu nome. Mais uma vez. Te damos honra, glória e louvor, porque Tu és o único digno de adoração. Não há outro Deus, não há outro a quem recorrermos. Não há, ó Deus, outra palavra a não ser a Tua palavra que nos dá vida e vida em abundância. Fica conosco, ó Deus. Coloca os Teus anjos aqui, nos guardando, nos protegendo.
para que não sejamos atacados pelos demônios, por Satanás. Pai, ajuda-nos, ó Deus, a ter discernimento, sabedoria, para lidar com os ataques, com as ações demoníacas no mundo e inclusive na igreja. Fica conosco, mais uma vez te pedimos, em nome de Jesus que nós oramos. Amém.